Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estudando DevOps. Já peço desculpas aí pelo tempo que eu fiquei sem postar, prometo que eu vou ter uma frequência maior aqui de postagens no canal. Isso porque as últimas semanas foram muito frenéticas de trabalho, de projeto, muita coisa, e de fato eu não consegui produzir ali o conteúdo para trazer para vocês, mas eu vou começar a trazer mais conteúdos. Então, agora que você já viu aqui nos nossos vídeos como é para você ingressar na área de SRE, o que você precisa conhecer, o que você precisa estudar, qual é a base salarial de um SRE e como montar o seu laboratório, agora a gente vai entrar na parte de ferramentas. E eu não poderia começar a falar de DevOps não sendo pelo container, pelo Docker, tá? Então eu trouxe o material aqui para vocês. Vou mostrar alguns comandos aqui, criando imagem, mostrando como roda, porém eu não vou me aprofundar nos códigos nesse vídeo, nos comandos, né? Porque esse vídeo tem o intuito de apresentar para você, apresentar as facilidades do Docker, como funciona a ferramenta, então você vai entender o conceito ali da ferramenta, e aí eu mostrando alguns comandos, depois eu vou lançar mais vídeos aí aprofundando em determinados comandos, tá? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Trouxe um material aí que eu montei conhecendo o Docker. Então vamos lá, vamos iniciar. O que é o Docker? O Docker é uma plataforma que lida com containers. Não é a única, mas é a mais utilizada pelas empresas. Então tem outras ferramentas que lidam com esse ambiente de container, mas o Docker é de longe o mais utilizado, tá? Um container roda uma aplicação encapsulada de forma isolada, sem comprometer o sistema operacional ou outras aplicações. Então, já aconteceu com você de instalar uma aplicação que usa uma plataforma, instalar uma outra que usa outra plataforma, e aí os plugins ou alguma coisa ficar conflitando um com o outro? No Docker não tem esse perigo, tá? Ele é um ambiente isolado, onde os containers rodam ali de forma isoladas, tá bom? Um container é uma máquina virtual? Muita gente pergunta isso. A resposta é não. Apesar do container rodar de forma virtualizada, não quer dizer que ele é uma VM. Existem algumas diferenças entre eles, né? Pois as máquinas virtuais rodam a nível de sistema operacional, tendo toda uma estrutura virtual de memória, CPU e HD e outros periféricos para que funcione. Já o container utiliza recursos do sistema hospedeiro e também do kernel para criar os seus ambientes. Tá? Então, se ficou um pouco confuso, eu trouxe uma imagem que vai ilustrar bem essa ideia. Essa é uma estrutura utilizando máquina virtual. Então você tem ali a sua infraestrutura física, que é o seu computador, você tem o sistema operacional, que é o que você instala, e dentro dele você vai instalar o seu software de virtualização, VMware, VirtualBox ou qualquer outro que você utilize. E em cima desse software você vai criar uma infra virtual, HD, memória, CPU. Depois você vai instalar um sistema operacional virtual e aí sim você vai rodar sua aplicação. Então vamos supor que você tenha que rodar 3 aplicações, um Grafana, um MongoDB e um Zabbix. Você vai ter que instalar 3 máquinas virtuais, ter essa estrutura aqui, igual está na imagem, e dentro de cada máquina virtual você vai instalar a sua aplicação, tá? E é claro, não estou dizendo que o Docker veio substituir a máquina virtual, não. Até porque em vez de você ter 10 máquinas físicas, você pode ter uma máquina física bem parruda e 9 máquinas virtuais. Isso vai te ajudar a economizar espaço, economizar dinheiro. Então, máquina virtual continua utilizando. Porém, o Docker ele pode funcionar dentro dela e ele tem uma estrutura completamente diferente, tá? Você não precisa instalar um monte de sistema operacional. A gente vai ver na próxima imagem aí. Olha a diferença, né? Quando trabalha com Docker, você tem uma infraestrutura física, que é o seu computador, você tem um sistema operacional que você instala e nele você instala a engine do Docker, né? Que ele vai utilizar ali os recursos do próprio sistema operacional e do kernel, e aí nele você já roda as aplicações. Então, numa máquina virtual, se você for instalar um Grafana, você vai ter que fazer todo esse rolê aqui, ó. Instalar o seu sistema operacional na sua infra, instalar um VMware, nele instala um sistema operacional e no sistema operacional você instala o Grafana. Quando a gente fala de Docker, você instala o Docker e nele você baixa direto um container do Grafana. Ou seja, é o conceito de microserviços. Você não precisa mais ter um sistema operacional para rodar ali a sua aplicação dentro dele. Você baixa um container direto da aplicação e nesse container vem todos os recursos necessários
que um sistema operacional precisa oferecer para que ela funcione. Então, assim, isso é maravilhoso, você economiza muito em recurso, porque você não precisa mais instalar um monte de software, né, na máquina. Você baixa o Docker e você instala direto o serviço que você vai utilizar. Então, nesse mesmo cenário, se você precisa instalar um Grafana, um Zabbix e um MongoDB, você instala o Docker e você baixa o container das 3 aplicações e roda direto. Então você tem ali um ambiente muito melhor para você trabalhar. E aqui um pouco da arquitetura do Docker, tá? Como ele funciona? Vou começar pelo Docker Host aqui do centro, né? O Docker Host é quando você instala a aplicação na sua máquina, você baixa as imagens e ele fica ali no Docker Host da sua máquina ou do seu servidor. E quando você roda um container, ele roda dentro do Docker Host também. Então, onde ele armazena as imagens baixadas e os seus containers que ficam rodando. Como você acessa o Docker Host? Através do Docker Client, é onde você vai dar os comandos ali no CLI para você acessar, para você consultar, para você baixar e para você rodar o seu Docker. E da onde eu baixo essas imagens? Da onde elas vêm? Do repositório, né? No caso, o Docker ele utiliza por padrão o Docker Hub, que é um repositório oficial da Docker, e lá tem diversas imagens, inclusive imagens oficiais. Então, além de imagem de aplicação, também tem containers de sistemas operacionais, como por exemplo um Ubuntu. Então você enxuga muito mais, a imagem de um Docker ela é muito menor do que uma imagem convencional. É claro, a imagem do Docker você não vai baixar e vai instalar na sua máquina como um sistema operacional para ele inicializar nela. Você baixa para você fazer testes ou para você deixar rodando serviços dentro dela. E aí você tem ali uma infraestrutura muito mais enxuta e muito mais rápida. E aí com o Docker você elimina aquela frase, na minha máquina funciona. Então vou dar um exemplo de um software qualquer. Você tem a versão para Windows, a versão para Linux e a versão para Mac. São 3 versões diferentes. A de Windows não vai funcionar no Mac e vice-versa. Mas quando a gente fala de Docker, o container ele roda em qualquer máquina que esteja a engine instalada. Então, uma vez que você pegou a máquina Windows, Mac e Linux e instalou a engine do Docker, você construiu um container no Windows, você pode pegar esse mesmo container, jogar no Mac, ele vai rodar. Você pega, joga no Linux, ele vai rodar sem precisar fazer nenhuma configuração específica, porque ele roda dentro da engine. Então não tem mais esse conceito de na minha máquina funciona, ele funciona em qualquer ambiente que tenha a engine. E aí vamos conhecer um pouco na prática, né? Já falei demais, agora vamos mostrar aí para você ver a mágica acontecendo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui eu estou na minha interface CLI, mas antes de partir para os comandos, eu vou mostrar para vocês o repositório oficial de imagens, tá? Que é o Docker Hub, tá? Aqui aonde o software do Docker ele puxa as imagens. Então, vamos supor que você queira construir uma aplicação baseada em Ubuntu. Então você entra aqui, você pesquisa Ubuntu e ele vai trazer para você as imagens, tá? Então você nota aqui que ele está escrito ó, Official Image, é uma imagem oficial do Ubuntu. Então sempre que você for construir uma aplicação baseada em Docker, em container, sempre baixa a imagem oficial e aí depois você constrói a sua aplicação, aí sim você publica a sua imagem modificada, tá? Vou te dar um exemplo aqui, ó, Zabbix. Tem muita gente que baixa as imagens, né? Ó, essas daqui que não estão escrito oficial, são pessoas que baixaram as imagens, construíram alguma aplicação e fizeram o upload. Então, para ele fica mais fácil depois para ele rodar a aplicação em outro lugar, porque é o que eu falei, uma vez que você tem o Docker instalado, independente do sistema operacional, o container vai rodar. Então por isso que eles publicam aqui para ficar mais fácil para baixar a imagem já construída com a aplicação que eles querem. Então aqui é o repositório oficial de imagem, tá bom? Outra coisa, quando você acessa aqui, pesquisa uma imagem, você acessa ela, aqui ele tem um comando, né, para você baixar a imagem pelo Docker e tem toda a documentação da imagem. Tá falando tudo que funciona, como ela funciona, né? Tem algumas versões aqui, questão de versões que você consegue baixar. Então aqui, ó, por exemplo, ele tá Docker Pull Ubuntu, que é o comando no CLI para você baixar. Se você fizer dessa forma, ele baixa a versão mais recente. Se você quiser, por exemplo, a versão 18.04, no final você coloca do Ubuntu aqui, você coloca 2.18.04, ele baixa a imagem que você quer. Então agora vamos lá para CLI. Né? Aqui também tem um comando do Docker que eu consigo pesquisar as imagens e ele automaticamente puxa do Docker Hub, que é o repositório oficial.
que é o comando docker search. Aí eu preciso colocar o nome da imagem que eu quero pesquisar. Então, Ubuntu. E aí ele vai pesquisar aqui as imagens que tem lá, tá? Vou só reduzir um pouco aqui o tamanho para ele ficar inteiro na tela. Pronto, aqui ficou melhor. Então aqui ó, ele tem todas as imagens e todas as que são oficiais, ele tem um OK aqui, né? Que é a imagem oficial. Algumas imagens oficiais ele não tem um OK, mas você consegue consultar lá pelo Docker Hub, que é a imagem oficial. Então eu consigo baixar aqui, dando um Docker Pull Ubuntu, ele baixa a imagem do Ubuntu, tá? Eu vou fazer um download de uma imagem aqui, tem uma imagem chamada BuzzyBox. Acho que eu já tenho ela aqui. Eu vou remover ela primeiro, Docker RMI BuzzyBox. Pronto, removi Docker. Esse comando Docker Images, ele lista todas as imagens que eu já baixei na minha máquina. Então, ó, eu removi uma aqui, vou dar o Docker Images. Note que ele não tem mais ali o nome BuzzyBox. Então eu vou baixar a imagem BuzzyBox só para você ver como é o download, como ele é rápido. Docker Search BuzzyBox. Ele trouxe aqui as imagens. Deixa eu diminuir de novo para ele ficar inteiro. Vou pegar aqui, ó, a BuzzyBox Images primeiro aqui, ó, ele é a imagem oficial, e vou dar o comando Docker Pull e colocar o nome da imagem. E aí ele vai fazer o download da imagem do BuzzyBox para a minha máquina. Ó, pronto, já baixou, a imagem já está na minha máquina. Se eu der um Docker Images, ele aparece aqui, ó, o BuzzyBox já. Tá vendo? Então é muito rápido e muito fácil de você fazer o download. Agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar um Grafana. Vamos supor que você quer instalar o Grafana para você monitorar os seus serviços, fazer o seu ambiente de observabilidade. Se fosse numa máquina virtual, eu teria que baixar aqui o software para virtualizar, provisionar minha máquina virtual com memória, CPU e HD, depois baixar uma imagem pesadíssima do sistema operacional e dentro do sistema operacional eu instalo o Grafana. Quando a gente fala de Docker, é completamente diferente. Eu baixo direto o container do Grafana e instalo e eu já consigo rodar o meu serviço, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a documentação da imagem do Grafana. Por que é bom você olhar? Dentro da documentação também fala como você executa, como você roda essa imagem, tá? Então, aqui dentro da imagem do Grafana, ele já me dá o comando para eu instalar ela. O comando é docker run, que é o comando para você rodar um container. Aí tem um parâmetro -d, o -d é o daemon, ou seja, é o parâmetro que vai fazer o seu container, quando ele ser instalado, ele fica rodando em segundo plano. Se você não passar o parâmetro -d, ele cria o container e ele mata, o container fica parado, né? Não fica em execução. Então o -d é para ele continuar em execução. Depois o parâmetro -name, que é nada mais para você dar um nome para o seu container. Então é bem simples, você pode dar o nome que você quiser. Depois ele pede o parâmetro -p aqui. Nesse parâmetro você vai definir a porta de comunicação para o seu container. Então primeiro eu passo a porta do container e depois a porta da minha máquina. Aí quando eu acessar a porta do container, ele vai acessar pelo túnel que ele faz pela porta da minha máquina. E por último eu passo o nome da imagem que eu estou instalando. Então vamos fazer esse teste. Então vou voltar ali para o CLI, docker run para rodar o container, -d, que é o parâmetro para rodar em segundo plano, -name, vou colocar o nome Grafana mesmo, Grafana. Depois o parâmetro -p, que é para eu definir a porta, primeiro a porta do meu container, depois a porta do meu computador, que vai fazer o túnel. E por último, o nome da imagem, tá? Como eu já tenho a imagem baixada, ele já trouxe aqui bem fácil. Se eu não tivesse a imagem baixada, só por eu dar esse comando e colocar o nome da imagem, primeiro ele ia fazer o download da imagem e depois ele ia instalar. Pronto, ela já está instalada. Ele deu essa resposta aqui porque ele já criou o meu container. Como eu faço para consultar o container? Tem um comando que você executa para você ver os seus containers que estão rodando, que é o docker ps. E aí pronto, ele já deu o ID aqui do meu container, o nome da imagem que eu usei, o comando para acessar ele, se eu quiser acessar via CLI. Ele foi criado há 26 segundos, ele está ativo, né? Up.
E aqui, existe comando para você definir um IP também para o seu container. Como eu não utilizei, ele puxa o localhost mesmo e depois aqui a porta do meu container e a porta da minha máquina que faz o túnel para acessar ele. E por último aqui o nome do meu container, Grafana. Então vamos acessar ele para ver se realmente ele está rodando. Vou abrir aqui o meu navegador. A minha estação ela é uma outra máquina, não é localhost, então eu vou colocar aqui o IP dela porque é um outro PC que está rodando aqui. Então o IP dele é 192.168.0.9 e a porta ali que a gente definiu é a 3000 do container. E aí pronto, ó, ele acessou aqui o meu Grafana. Então primeiro eu vou definir aqui o usuário e senha, admin, padrão. O Grafana no primeiro acesso pede para você mudar, admin de novo, admin. E pronto, eu já estou dentro do Grafana, tenho rodando aqui o serviço do Grafana, já posso monitorar os meus ambientes, não precisei instalar software de máquina virtual, não precisei virtualizar sistema operacional e o meu serviço está rodando, tá? Vou parar ele aqui, parar o container, docker, container, stop. E vou colocar o nome do meu container. Ele parou, ó. Se eu der um docker ps agora, ele não está mostrando o container rodando. Tem um comando que você consegue consultar todos os containers, independente de ele estar rodando ou não, que é o docker ps com parâmetro "-a", que é o all. Então ele mostra aqui o meu container e o status dele está exited, ou seja, ele parou de rodar. Então se eu voltar lá no meu navegador e eu der um F5 aqui, ele caiu porque o meu container não está rodando, caiu. Aí eu vou executar novamente o meu container com o comando docker start e o nome do container, Grafana. Beleza, vou dar um docker ps. Ó, eu estou vendo que ele está rodando, ó. Ele iniciou. Ele foi criado 2 minutos e ele está iniciado há 3 segundos que eu reiniciei ele, tá? E aí, se eu voltar lá no meu navegador e der um F5 aqui, ele está rodando de novo aqui o meu Grafana. Se eu pegar esse container e colocar ele em qualquer máquina e qualquer sistema operacional que tenha o Docker instalado, ele vai rodar sem nenhum problema, tá? Então aqui a gente conseguiu rodar e você viu o conceito de microserviço. Não instalei sistema operacional, instalei o container direto do meu Grafana. Agora vamos fazer um outro teste aqui. Vamos supor que você vai desenvolver alguma aplicação que você vai utilizar o MongoDB nessa aplicação. Então eu vou instalar aqui um container do MongoDB e a gente vai acessá-lo também para você ver que assim é inúmeras as possibilidades que você pode ter aí se tratando de container. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o meu Docker Hub, né? Vou pesquisar ali o Mongo, a imagem oficial. Quando a gente instala Docker, por isso que é bom você olhar a documentação. Sempre que você vai instalar um container, você precisa ver a forma correta de instalar. Quando a gente vai instalar um container de banco de dados, por padrão você precisa passar ali o parâmetro de usuário e senha, tá? Então o Mongo ele tem aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Ele tem esses dois parâmetros, que é o de usuário e de senha, para que você possa acessá-lo, né? Depois que você instalou. Então, eu vou rodar ele aqui. Eu já tenho a imagem baixada. Vou dar o comando. Ó, Docker Images. Eu já tenho aqui a imagem do Mongo. Então, vou rodar ela aqui. Docker Run, que é o padrão. -d, que é para ele rodar em segundo plano, -name, vou colocar o nome aqui Mongo, né? Deixar o nome padrão. E aqui eu vou começar a passar os parâmetros que ele pede, né, de usuário e senha. Então, o primeiro parâmetro -e, que é de entrada de informação, e vou pegar aqui, ó, username. Copiar, vou colar lá, igual, vou colocar admin e depois -e novamente para entrar com a minha senha. Admin também, e depois o parâmetro -p, que é o de porta. O MongoDB, por padrão, ele utiliza a porta 27017, então eu vou colocar aqui 27017 do meu container para 27017 do meu computador. E por último, eu vou colocar o nome da minha imagem. E pronto. Vou rodar. Ó, ele já instalou o meu MongoDB, se eu der um docker ps... ele já puxa aqui para mim, ó, o meu container Mongo rodando.
Deixa eu diminuir o tamanho aqui para ele puxar bonitinho. Caramba. Vai ficar pequeno aí, mas é só para entender, tá? Ó, ele me mostrou aqui o meu ID, né? O nome da imagem, Mongo. A entrada dela, ele foi criado há 25 segundos. Não defini IP, então ele puxa aqui o localhost, a porta 27017 e o nome aqui que eu coloquei. Vamos acessar esse container? Então tem o software aqui para acessar MongoDB, que é o Robô3T. Vou dar uma conexão nova aqui, ó, adicionar. Vou colocar aqui não é o localhost, né, porque ele está numa outra máquina. Vou pôr o IP 192.168.0.9. Aqui a porta já 27017, que é a que eu defini, e na autenticação eu vou colocar aqui o usuário admin e senha admin, que é a que eu defini ali, tá? E aí eu vou dar um teste, ó. Testei, pronto, ele já teve conexão aqui com o meu banco de dados, dou um save e connect. Já tenho aqui a minha estrutura de banco de dados para fazer os meus testes, né? Para você fazer o desenvolvimento do que você precisa. Fez, testou, tudo bonitinho, você remove o container, vou parar ele aqui, ó. Docker stop Mongo Docker PS. Ó, ele não está rodando mais o Mongo, só o Grafana. Então se eu voltar ali no meu Robô3T, vou desconectar aqui, desconect. Ó, vou editar e vou dar um teste nela aqui, ó. Ele não vai conseguir conectar, tá vendo? Ele falhou porque o meu container não está rodando. Então eu vou rodar ele novamente. Docker start Mongo. Ó, o Mongo já está rodando ali novamente. E eu vou voltar no meu Robô3T e vou dar um teste de novo. Ó, pronto, conectou. Então assim, é muito simples. Você não precisa instalar sistema operacional. Você roda direto a aplicação e aí você consegue fazer o que você quiser, tá? E aí por último eu vou rodar aquela aplicação que eu criei ali do conversor de temperatura com base num curso que eu estou fazendo. Docker run -d e a minha imagem padrão aqui. Vou colocar menos name temperatura menos P maiúsculo. O parâmetro P maiúsculo ele define automaticamente a porta, né? Então não preciso colocar manualmente. E o nome da imagem. Ele vai rodar aqui. Docker PS, ó, a imagem está ali, ó, rodando ó, na porta 49157. Então eu vou acessar aqui pelo navegador. 192.168.9.2.49157. E aí ele acessa aqui a aplicação, né? Ele faz uma conversão de Celsius para Fahrenheit aqui. Então 30 graus Celsius, ele converte para Fahrenheit. É uma aplicação aí simples, só para fazer teste, para ilustrar para você. Então, pessoal, no vídeo de hoje foi esse, né? O intuito dele é para mostrar para vocês aí como é simples você utilizar o container. Então aqui veja que eu não precisei virtualizar nenhum sistema operacional, eu baixei direto a minha aplicação e eu consegui rodar e eu consigo utilizar e eu consigo rodar em qualquer sistema operacional que tenha um Docker instalado. Então o vídeo de hoje foi para mostrar um pouco e falar um pouco e introduzir já a ferramenta do Docker com alguns comandos básicos, e nos próximos vídeos eu vou falar de comandos específicos, então do comando de baixar, do comando de configurar, dos parâmetros, e a gente vai entendendo junto, tá? E novamente, né, esse conteúdo aqui, ele é voltado para quem está iniciando aí na área, tá? Na área de DevOps, tá? Então é claro, se você é especialista, estiver vendo, quiser complementar o conteúdo do vídeo, você é extremamente bem-vindo. Sei que ficou um vídeo longo, mas eu precisava mostrar, precisava ilustrar aí para vocês. E aí mais uma vez, né, pessoal, se inscrevam aí no nosso canal, tá? Dê uma força aí pra gente, clique em gostei para que ele possa atingir cada vez mais pessoas. Deixe comentário se você ficou com qualquer dúvida. E claro, entre na nossa comunidade do Telegram, o link está na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!